Olá, muito bom dia. Cá estamos nós para mais uma conversa matinais. E hoje vai ter à mistura livros, leitura e percebermos aqui um bocadinho coisas da vida, diria eu. Da vida de adultos, da vida de jovens e coisas que nos levam a preparar o presente, mas também, acima de tudo, o nosso futuro. Vamos falar com Ricardo Cardoso, é o autor precisamente deste livro que tem como título Inteligentes e Empreendedores, Escola Feliz. Ora, muito bem, o que é que ser inteligente e o que é que ser empreendedor tem que ver com uma escola feliz? É isso que vamos também descobrir ao longo desta nossa conversa com o nosso convidado de hoje, que é o autor também deste livro. Ricardo Cardoso é psicólogo. Este é uma obra editada pela Chiado Editora e, portanto, leva-nos pelo caminho da descoberta, diria eu. Na contracapa tem algumas citações, nomeadamente, ensina menos e os teus estudantes aprenderão mais. Ora, cá está uma máxima que parece contraditória, mas que se calhar tem algo que se lhe diga. Também, este livro é para pais, educadores, mas também para todos aqueles que querem ser os empreendedores de uma vida mais feliz. Ler este livro é então uma oportunidade para aprender a ser mais feliz. Ora, muito bem, nem mais, é isso mesmo que todos queremos, ser felizes. Portanto, vamos ouvir o nosso convidado, Ricardo Cardoso. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui. E se calhar eu começava exatamente um bocadinho até agarrando nesta citação da Ana Estima, que é do Centro de Universidade de Aveiro e é também quem escreve o prefácio do Inteligentes e Empreendedores. Porque é que este livro é essencialmente para pais e para educadores? O que é que ainda não aprendemos e o que é que ainda falta? E além disso junta-se depois os professores, não é? Sim, na verdade a intenção do livro não é ensinar nada, apesar de quando refletimos aprendemos muita coisa. E o essencial do livro é isso, é fazer com que os pais e os professores possam refletir um bocadinho daquilo que têm estado a fazer naquilo que é a educação, tanto na escola como em casa. Juntando isso, depois há a questão do coaching, que não é nada de novo, mas que tem uma nova roupagem, e aí eu também tento decifrar um bocadinho daquilo e simplificar um bocadinho, que é basicamente termos a preocupação no outro, centrarmos no outro, preocuparmos aquilo que é que ele quer fazer da sua vida, tanto na escola como em casa, e depois dando aí algumas estratégias aos pais que podem seguir, mas eu costumo dizer que o melhor do livro é fazer refletir. Em termos deste livro, o Ricardo é psicólogo. O que é que levou ao nascimento desta obra que temos agora aqui connosco? Na verdade, o processo do livro demorou algum tempo, cerca de 2 anos, para construir o livro. Apesar de eu dizer que não é o livro da minha vida, mas é o livro um bocadinho daquilo que tem sido a minha vida, não só como estudante, como filho, mas depois também como psicólogo. Eu costumo dizer que sou um professor do comportamento. Por isso, o que eu quero é que as pessoas aprendam a melhorar o seu comportamento, seja emocional, seja depois o motor, o cognitivo. E nesse sentido, o que eu quero que aconteça, basicamente, eu peço desculpa que agora perdi-me aqui um bocadinho, por isso a pergunta era... A pergunta era mesmo o que é que levou ao nascimento deste livro. Exatamente. Peço desculpa, perdi-me aqui no meio do processo. E é isso que leva ao nascimento do livro, que é basicamente a reflexão que eu faço da minha vida e daquilo que as pessoas contribuíram para me ensinar. Então, porque é que isto agora, hoje, já não se cumpre nada disto que está estudado há não sei quantos anos, pelo menos há 100 e não sei quantos anos, e que hoje as pessoas esquecem? E então, esse foi o processo que eu fiz, foi uma recolha bibliográfica. Um bocadinho do livro tem a recolha de notícias que têm saído, das inovações que têm havido, que, na verdade, se formos beber um bocadinho à história, não são inovações, são as práticas da história com melhores evidências de sucesso, maioritariamente nos países nórdicos, mas que hoje nós, em Portugal, estamos a começar
a ter alguns exemplos disso. Pronto, e o processo do livro foi um bocadinho a construção daquilo que eu vivi, sendo aluno, sendo também psicólogo, e de todas as pessoas, e pronto, e tendo uma máxima importante que aprendi lá em casa, que é o que é que tu precisas para conseguires ter sucesso. Então agora vamos construir, mas tu tens que participar dessa construção. E hoje os pais têm dificuldade em fazer isso, constroem muito pelos filhos e deixam pouca autonomia para eles. Isso transforma crianças mais inseguras e com mais medos e com alguns desequilíbrios emocionais. Ou seja, hoje os pais têm muita tendência de fazer pelos filhos. Quando está tudo prontinho, achamos que eles já não vão enganar-se em nada, nem sofrer em nada. Pronto, está aqui, agora é teu. E não deveria ser assim. Eles deveriam entrar em todo o processo com todas as quedas e levantamentos que isso implica. Sim, porque isso faz com que sejam mais fortes e consigam compreender as suas conquistas e ganhem maior autoestima. Hoje um grande flagelo é a baixa autoestima das crianças e por isso é que também há mais violência na escola e mais insucesso também, mas que tem a ver com isso, está muito assente na questão educativa. Embora isto passe-se em casa, mas também depois se passa na escola. Porque o método de hoje é o mesmo método de 1800 e qualquer coisa, em termos da escola, que não dá autonomia. Por isso não deixa que a criança crie, que aprenda, que falhe, mas que evolua com essa evolução, não é? Porque Brunner, que era um psicopedagogo, diria que todos nós aprendemos com erro e tentativa. Por isso precisamos de errar para voltar a fazer, para voltar a aprender. E este ajuste não está a ser... Não sei se isto será muito forte ou não, mas não está a ser respeitado nem por pais nem por professores. Ou seja, hoje em dia queremos tudo muito, um processo de aprendizagem muito perfeito e rápido, mas que depois não permite conseguir a habilidade de ultrapassar as dificuldades quando elas surgem. Sim, é isso mesmo, porque hoje em dia temos demasiada informação e pouca aprendizagem. Isto é, nós podemos saber muita coisa, mas depois, na verdade, quando temos que atuar com essa informação, ela não existe, porque não está enraizada, não é? Quase que, fazendo uma analogia a um processo de treino, é preciso fazer muitas vezes, por isso é preciso falhar muitas vezes para que aquilo depois saia certo e quase instintivamente. E este instintivamente, hoje em dia, não se vê. As crianças reproduzem coisas, mas não as aprenderam. Ou seja, muitas vezes usou aí essa analogia do treino e eu estava-me a lembrar que muitas vezes ouvia o treinador de natação da minha filha dizer-lhe que quem não faz no treino, não faz na prova. Portanto, isto na vida é igual. Se eles não tiverem um processo de aprendizagem, de falhas, de ultrapassar dificuldades, depois quando elas surgirem, não fizeram no treino, não vão conseguir fazer na prova, que neste caso é a vida. Sim, completamente. E dando um exemplo, se calhar, concreto, um bocadinho fantasioso, mas que já aconteceu e é real, e eu já pude provar porque tive uma situação assim, que é uma criança que nunca caiu, que os pais sempre protegeram. Não vais para cima do muro, não subes escadas sozinha. No momento em que ela cai, com 7, 8 anos, aquilo foi um colapso nervoso que teve e que destruiu ali uma data de coisas que aparentemente estavam construídas emocionalmente, mas que depois houve um distúrbio alargado do medo, que criou situações de ansiedade, de stress, só por este gatilhozinho que foi, nunca tinha caído na infância, porque os pais a protegeram. Inteligentes e Empreendedores, Escola Feliz, é o título do livro. O que é que levou a esta escolha de palavras? Primeiro porque eu acho que uma escola feliz tendencialmente produz, se podemos dizer assim, pessoas e crianças inteligentes e empreendedoras. E depois, pronto, porque tem tudo a ver com o que está para trás, que é, na minha opinião, se começarmos a ter mais incidência naquilo que é o aluno, naquilo que é o nosso filho, tendencialmente eles serão mais inteligentes porque aprenderam mais, porque falharam mais vezes, mas conseguiram se reconstruir. E dessa habilidade vem o empreendedorismo, porque na verdade o empreendedorismo é criar algo mesmo com a certeza que se vai falhar, mas que depois nos podemos adaptar. E isso hoje em dia acontece pouco e nós vimos até na questão mais do mercado empresarial que há cada vez mais desadaptação de quem chega de novo, não é? Dos jovens às empresas, porque não conseguem, ao fim e ao cabo, estabelecer aqui o empreendedorismo que é preparam-se para aquilo, mas se aquilo não acontecer, como é que agora vamos dar a volta? Ou seja, não são empreendedores, mas com várias
diversificados, por assim dizer, não é? Sim, basicamente são especialistas Naquilo e pronto. e chega. Se falha, já não sabemos o que fazer à vida. Sim. Achei piada que a autora do prefácio do livro diz que este é um livro inquieto. E há pouco o Ricardo dizia que é um livro que nos leva a refletir. É por isso que é inquieto. Na minha opinião, sim, e depois por um outro pormenor, que é, basicamente, o livro também desconstrói um bocadinho daquilo que nos vendem como coaching. Não é? Parece que o coaching apareceu agora, mas a verdade é que não é essa. Não é? A verdade é que o coaching é uma das armas, por isso uma das matérias da psicologia, e que um dos principais fundadores do coaching, não com o nome de coaching, mas com a teoria centrada na pessoa, que era Carl Rogers, que era um psicanalista, ligado também depois à pedagogia mais tarde. Ele defendia exatamente isso, que é o coaching, que é poder com que a pessoa vá ao encontro do caminho certo, com alguma orientação, mas sem dar sugestões nem opiniões, por isso que ela construa. E nestas páginas nós vamos por um caminho específico, pelo lado escolar. Em que é que uma coisa se interliga com a outra? Na verdade, e porque depois eu falo um bocadinho também do coaching escolar, que é uma das coisas que nos Estados Unidos e Inglaterra está a começar a ser desenvolvida e que já tem coaches nas escolas, em que o aluno vai e é traçado o caminho académico e a possibilidade daquilo que ele vai enfrentar no futuro. E depois é essa ligação do coaching, sendo que depois essa ligação do coaching à escola e da escola depois à família também, porque depois também abordamos um bocadinho aquilo que pode ser a família como coach, mas sempre na mesma linha, que é tudo muito centrado naquilo que é o valor da pessoa, o valor do outro, a construção do eu por ele próprio com alguma orientação. Porque isso é fundamental depois para todo o processo. Por exemplo, se estivermos aqui e estamos na escola, eles perceberem que são também uma peça fundamental de todo aquele processo de aprendizagem. Sim, exatamente isso. E depois ainda um bocadinho mais, na perspectiva de alguns autores e também da minha, que é, depois isso também faz com que eles respeitem mais uns aos outros, partilhem o prazer de ensinar uns com os outros, com o ensino por tutoria, e fazer com que, aí é um chavão, mas eu acho que é verdade, que é construir uma sociedade mais justa e com mais compaixão uns pelos outros. Aliás, o Ricardo até diz, a dada altura, na introdução do seu livro, que hoje a sociedade é tida como a urgência do conhecimento, onde impera a mudança e a rapidez de informação. Assim, neste mundo em constante mudança e onde estamos egocentrados. E isto aqui, o egocêntrico, leva-nos depois ao individualismo e então vem de encontrar aquilo que acabou de dizer. Não estamos à procura de uma sociedade mais justa, se estamos só a pensar em mim e no meu individualismo. Sim, concordo completamente e fazendo só aqui talvez um parênteses, mas que também tem a ver com a construção do livro. Eu falava com um amigo que é padre e que eu lhe dizia, estes valores, os valores cristãos, se forem todos respeitados, tem muito a ver com esta construção do livro, porque é isto que nós precisamos. E o básico é respeitar o outro, não é? Dar importância ao outro, perceber que um dia aquele que está daquele lado podemos ser nós e por isso respeitá-lo com os valores que a sociedade assim implica para vivermos bem. Não é? E olhando a estas práticas do coaching escolar, Ricardo, como é que depois isto se aplica para nós leigos no dia-a-dia, pais que, de facto, uma sociedade de pais muito autoprotetores, se calhar mais do que aquilo que recebemos, às vezes nem se percebe muito bem porque é que os pais agora são tão protetores quando no nosso tempo se calhar não foi assim, os pais deixavam-nos mais à vontade, nós éramos bem mais autónomos, não é? E depois às vezes defendemos com a questão de que era mais seguro, não é? Não sei se isso justifica tudo, mas como é que na prática fazemos com que os pais percebam as vantagens desta ferramenta, no fundo, que temos aqui para trabalhar? Sim, no livro há algumas sugestões e algumas perguntas que eu acho que é o básico de quem educa ou de quem ensina, que é, basicamente, nós podemos fazer
questões simples que é, estou a ser bom pai, a minha educação está a ser aquela que eu quero, é isto que eu pretendo para o meu filho, é este filho que se está a construir que eu quero. Pronto, basicamente são perguntas de reflexão, mas que depois são feitas internamente, não é? No seu eu, mas também para o seu filho, que é este comportamento que tu queres? Porquê é que isto aconteceu? O que é que sentiste quando fizeste isto? Né? E esta reflexão deixou de acontecer. Ou se calhar nunca aconteceu, porque na verdade há uns anos atrás nós tínhamos uma coisa que era a autoridade, não é? Não havia a reflexão, mas havia a autoridade. Por isso nós respeitávamos e ponto. Acho que neste momento estamos quase no outro extremo, que é a autoridade deixou cair, achamos que a criança consegue resolver tudo sozinha e damos-lhe a liberdade de ser ela a comandar o seu caminho. E isso, neurologicamente, e não é. Não. Até porque geneticamente é tudo ainda muito imaturo para conseguir ter esse grau de razão. Ricardo, quando fala nesta questão autoridade, parece-lhe que de facto é algo chave em todo este processo, ou seja, parece que, eu dizia, estamos no outro extremo, quase que desapareceu a autoridade. Essa autoridade desaparece quando, por exemplo, se verifica que, sem dúvida, os pais de hoje são quase incapazes de dizer que não? Sim, completamente. Mas eu costumo sempre, e quando faço consulta, costumo sempre perguntar aos pais o que é que sentem para não dizer não? Porquê é que não dizem não? Qual é o problema? Não vos disseram muitos nãos? Será que tudo foi tão traumatizante com o não? Será que não construíram caminhos bons dizendo não? E o que os pais costumam dizer é que têm medo de falhar. Por isso, eu acho que o medo, neste momento, é aquilo que limita mais a nossa sociedade, e o medo está muito ligado ao stress e à ansiedade, e nós vimos que isso é um flagelo cada vez maior, e há estudos que, pronto, depois caminho para a depressão também, que dizem que em 2025, não quero aqui enganar-me no número, mas mais de 40% da população já passou por episódios de stress, de ansiedade ou de depressão. Pronto, e tem muito a ver com esta questão que é os pais neste momento têm medo de educar, o que não acontecia anteriormente, porque sabiam que era aquilo que tinham que fazer, sentiam que era bem ou mal, faziam. E eu acho que esse caminho, apesar de muitas vezes foi tenebroso e não foi sempre bom, mas acho que é melhor fazer do que não fazer nada. E este medo de educar transmite-se depois para os nossos filhos? Eles vão percebendo estes medos? Sim, completamente. E às vezes não é preciso dizer nada. Muitas vezes dizem, mas eu nunca passei isso, eu nunca disse. Não é preciso. A criança tem uma coisa boa, que é, tem poucos conceitos sociais e cognitivos e por isso consegue nos ler melhor emocionalmente. Podemos dizer que a criança está mais capacitada em termos de educação emocional que o adulto, porque tem menos julgamentos. Então observa todas as expressões, todos os gestos, é uma mensagem para a criança. E é a partir daí que depois a criança, por exemplo, na questão das birras, não é? Vai aproveitar e vai construir o caminho dela, não por mal, simplesmente sente que aquilo se pode fazer, então vai fazer. Uma das coisas que também é referido e que diz o Ricardo é que o conhecimento já não é propriedade exclusiva da escola e dos professores, por isso tornou-se num processo que gera o indivíduo autonomamente ao longo da sua vida. Como é que depois conciliamos? É verdade, porque eles hoje em dia, se olharmos àquilo que são as capacidades das tecnologias, eles têm acesso à informação da mais variada forma, de uma forma intensíssima, e portanto às vezes nem só a escola é o grande transmissor do conhecimento. Como é que depois se balanceia tudo isto? Eu costumo dizer que, para mim, um professor não é aquele que sabe muito, é aquele que consegue que o aluno aprenda muito. E nesse sentido, a informação está ao nosso dispor agora com um clique, não é? Os motores de busca são basicamente os nossos professores, porque qualquer dúvida fazemos a questão e aparece respondida. Agora, a questão que os motores de buscas não têm esta questão relacional e motivacional para o aluno, e daí também, e no livro também fala um bocadinho disso, que é o caminho para o empreendedorismo, o entusiasmar, o motivar, porque a verdade, a informação já por si só não é aprendizagem, por isso são coisas que são coisas que podemos ler,
mas podemos não as perceber. Por isso, podemos replicar, e o ensino hoje em dia, infelizmente, ainda é muito replicar aquilo que estão nos livros, e não fazer esta reflexão. E eu acho que o papel do professor e a grande diferenciação que ele pode ter é nisto, é motivar o aluno para aprender mais e melhor e dar-lhe um processo de aprendizagem através da reflexão. E daí a questão do coaching escolar. Tendo por base esta ferramenta, Ricardo, o que é que deveria mudar na escola para termos jovens, crianças mais inteligentes e, acima de tudo, mais empreendedores? Na verdade, este ano aconteceu uma coisa na escola que eu acho que ainda não foi aproveitado por muitas escolas, mas eu acho que é um sinal de mudança, que é, julgo não me enganar nos artigos, que é o 55 e o 54, um que tem a ver com a flexibilidade curricular e o outro com a escola inclusiva. Basicamente, o que é que isto faz? Dá a possibilidade da escola poder ter um currículo dela e ser muito mais flexível, né? como o nome indica. E daí criar alguns mecanismos para ir ao encontro dos alunos e modernizar-se um bocadinho, que lá está, eu não acho que seja modernizar-se, mas acho que é beber um bocadinho da escola que existia, e em termos de história, em Inglaterra, o coach era o mestre que preparava o aluno para um grande exame, no final do ano, e esse mestre simplesmente o orientava. Por isso era quase um estudo na biblioteca, o aluno tinha os livros e ele só ia lá mexer um bocadinho, como eu costumo dizer, as peças do xadrez, para que houvesse um bom checkmate. E acho que a escola caminha para isso, embora a caminhada está a ser muito lenta. Porque essa flexibilidade curricular adotada até já por algumas escolas, de facto, implica um currículo quase que próprio, um plano curricular próprio, mas implica disciplinas, áreas em que os jovens vão trabalhar para o terreno. E Sim. Isso é importante, em tudo isto que acabámos de falar. Sim, e está estudado, em termos da neurogenética, que a melhor forma de aprender é ensinar. Sendo que para ensinar precisamos de fazer anteriormente. Por isso, fazendo e depois ensinando os mais novos, aprendíamos imenso e com muito mais prazer e muito mais felizes, certamente. Muito bem, Ricardo, o nosso tempo está a chegar ao fim. Quem quiser ler este livro, Inteligentes Empreendedores, Uma Escola Feliz, onde o pode encontrar? Ele está disponível online na FNAC, na Chiado e na Bertrand. Fisicamente está na Bertrand, em Leiria, nomeadamente. Sendo que depois vamos fazer alguns lançamentos já programados, por exemplo, para a FNAC, dia 7 de junho vamos estar na FNAC, 21 horas. FNAC Leiria? FNAC Leiria. Dia 14 vamos estar a FNAC Alfragide, também às 21 horas. Depois está marcado para a Bertrand de Aveiro, ainda sem data. E depois haveremos de ir ao Norte também, mas nas livrarias, e não sei se posso dizer o nome da livraria. Sim, ou não, claro, na UC está disponível para que toda a gente possa encomendar e refletir sobre o que está escrito. Ricardo, para terminar, a cada pessoa que possa ler o seu livro, o que é que gostaria que ficasse no final, que cada um conseguisse assimilar como mensagem? Isto pode parecer um chavão, mas é um bocadinho daquilo que eu sinto como tudo, como filho, como homem, como psicólogo, como aluno, disso tudo, que é respeitem o outro e questionem o outro do seu comportamento. Só isto. Se a pessoa absorver isto, depois de refletir um bocadinho sobre o que está aí escrito, fico muito contente e acho que vamos criar aqui coisas muito boas. E valeu a pena? E valeu a pena, sim. Muito bem, Ricardo, muito obrigada por ter vindo, por nos ter ajudado a perceber então melhor este livro, Inteligentes e Empreendedores, Uma Escola Feliz. Está então disponível já por aí, na Bertrand, aqui mais próximo de nós, e é isto mesmo que o Ricardo deixou como mensagem final, respeitar o outro, respeitar o seu comportamento, se calhar pode ser meio caminho andado para conseguirmos uma sociedade mais justa e, diria eu, mais feliz. Até amanhã, fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.